E aí, família Azuleira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até $300. Se você usar o cupom Azuleirão1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje tem jogos para você fazer aquela fezinha, né? Nada melhor do que começar o dia aí ganhando um dinheirinho. Hoje tem Borussia e PSG, tem o Milan em campo, tem o próprio Barcelona em campo, então não perca tempo e vai lá na 1xBet, que eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, tá? Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Algumas cenas são difíceis de se esquecer. Tiquinho Soares, o artilheiro do Brasileirão, símbolo da campanha, autorizado, com fé no pé, o Everton! Não dá pra explicar com exatidão o que aconteceu com o Botafogo em 2023. Talvez tenha sido o ano em que essa frase foi mais repetida. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. A maioria das pessoas pensa que a frase "há coisas que só acontecem ao Botafogo" remete apenas a situações de azar do time, mas não conhece o contexto em que foi escrita. É preciso ler uma crônica do Paulo Mendes Campos, um renomado escritor botafoguense, para saber que a frase tão repetida tem relação com um título conquistado pelo Botafogo. Uma das coisas que ele escreveu chama-se O Botafogo e Eu, um pouco para falar de uma coisa que é comum aos botafoguenses. Os botafoguenses são parecidos com o Botafogo. Têm as mesmas virtudes e fraquezas do Botafogo. E ele escreve no contexto de um título que o Botafogo ganha em 1957, com o Botafogo ganhando do Fluminense, 6-2, um jogo extraordinário, em que acontece o inusitado. O Paulinho Valentim faz 5 gols, inclusive um gol de bicicleta. O Botafogo de 1957 tinha craques como Garrincha, Nilton Santos, Didi, Quarentinha. Mas quem brilhou naquela final de campeonato carioca foi Paulinho Valentim. Esse tipo de coisa que Paulo Mendes Campos queria dizer. Coisas que só acontecem ao Botafogo. Eu acho que ele, de uma certa maneira, ele foi um pouco profético sobre essa instabilidade que o Botafogo tem e carrega com ele, né? Em momentos gloriosos e momentos fundo do poço. Voltamos para o ano atual, 2023. Uma campanha decepcionante no Carioca pressionou o técnico Luiz Castro, mas John Textor bancou o português no comando e a decisão deu resultado. O Botafogo começou o Campeonato Brasileiro voando, já era o líder na 3ª rodada. Mas aí o roteiro das coisas que só acontecem ao Botafogo veio com tudo. Luiz Castro recebeu uma proposta milionária do Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo. Não bastasse o dinheiro, o craque português fez questão de ligar para o treinador para convencê-lo a mudar de clube. O que é que eu lhe digo? O que é que eu lhe posso dizer? Chegou uma proposta oficial, o agente senta-se com o clube para depois reunir comigo e tomarmos uma decisão. A decisão foi deixar o Botafogo e se juntar a Cristiano Ronaldo. Enquanto a diretoria buscava um novo treinador, Cláudio Caçapa assumiu o comando como técnico interino e manteve a boa fase, 4 vitórias em 4 jogos. E o novo técnico chegou, o português Bruno Lage. Um mês depois, terminava o primeiro turno do Brasileirão. Nesse dia, o Botafogo chegou a 13 pontos de vantagem na liderança. 100% de aproveitamento no estádio Nilton Santos. 10 jogos, 10 vitórias. O Botafogo vence de novo no Nilton Santos! Foi a melhor campanha da história do primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos. E aí veio o segundo turno. A invencibilidade no tapetinho caiu contra o Flamengo, com direito à provocação do Bruno Henrique. Depois do jogo, na entrevista coletiva, Bruno Lage colocou o cargo de técnico à disposição. O meu cara está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Bruno Lage permaneceu mais um mês no comando depois dessa entrevista coletiva. E o clima ficou esquisito no Botafogo. Um dia antes da demissão do técnico, o time empatou com o Goiás. Jogo em que o Lage colocou o Tiquinho no banco de reservas. Foi o auge da insatisfação dos botafoguenses e o treinador não resistiu à pressão. Foi a vez de Lúcio Flávio assumir o comando da equipe. No
dia 18 de outubro, o Botafogo venceu o América Mineiro fora de casa. Foi a última vitória do time no Brasileirão. Foi no sufoco, foi na marra, o Botafogo passa pelo América. Depois disso, mais uma vez, o roteiro das coisas que só acontecem ao Botafogo atacou. Contra o Palmeiras, o time fez um primeiro tempo avassalador. 3-0 fora o baile. Mas no segundo tempo, apagão total no Newton Santos. Uma virada para a eternidade. 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo. E teve aquele momento que não sai da mente dos botafoguenses. Se o Tiquinho tivesse acertado o pênalti, aos 37 minutos do segundo tempo, o Botafogo faria 4-1 na partida. Uma semana depois, o Botafogo encarou o Grêmio em São Januário, já que o Newton Santos recebia um show da banda Rebelde. Com a mudança de local, o uruguaio Luiz Soares pôde jogar a partida, já que ele vinha evitando estádios com gramados sintéticos para não se lesionar. Resultado, Soares fez 3 gols e o Botafogo sofreu mais uma derrota de virada, 4-3. Marçal, o que dizer nesse momento? Eduardo, o que dizer nesse momento? No fim da 34ª rodada, o Botafogo perdeu a liderança do Palmeiras. Empate nos acréscimos contra o Bragantino. Lúcio Flávio foi demitido e o Thiago Nunes chegou faltando menos de um mês para terminar o Brasileirão. O quinto técnico em 2023, se contar o interino Cláudio Caçapa. Em campo, um time completamente abalado psicologicamente. Mais empates cruéis nos acréscimos contra o Santos e o mais inacreditável contra o Curitiba, no último lance do jogo. Logo depois de o Tiquinho ter feito o gol que daria a vitória ao Botafogo e manteria o time vivo na disputa pelo título. O Botafogo deixou escapar uma vantagem de 13 pontos na liderança. Terminou o Brasileirão na 5ª colocação, se classificou só para pré-Libertadores. Primeiramente eu queria pedir desculpa ao nosso torcedor. Acho que eles não mereciam isso. Acho que ninguém nunca viu. Depois disso tudo, como não pensar na frase "há coisas que só acontecem ao Botafogo"? Ano que vem, tudo começa de novo. E quem sabe os feitos inusitados ou extraordinários do Botafogo dessa vez sejam para a felicidade do torcedor, como na época daquele time de 1957, mais de 60 anos atrás. Bom, família zoeira, tá aí, né? Podemos ver tudo o que aconteceu durante esse ano de 2023 com o Botafogo. Uma loucura, né? Do céu ao inferno. Vivemos momentos que há muitos anos o botafoguense não sabia o que era. Aquela vontade de vestir a camisa de novo, de ir pro estádio, batendo recordes dentro do estádio Newton Santos, momentos espetaculares, até que tudo que era bom se tornou ruim, né? No final do ano, bem no finalzinho do campeonato, o Botafogo fez uma campanha horrorosa, 11 jogos sem vencer, e perdeu o título, inclusive ficou fora dos 4 primeiros colocados. Em momentos bons e momentos ruins, o Botafogo encerrou mais um ano, o Botafogo que vem de uma Série B, vai para uma Sul-Americana, no outro ano já está na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores 2024, mas ficou aquele gostinho de tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Bom, informações rapidinho aqui pra você, tá? O que você acha aí do Davidson no Botafogo? O Cuiabá tá pedindo 20 milhões pelo jogador. Você acha que seria uma boa? Eu acho ele um bom jogador. Eu só acho ele muito presepeiro, né? Faz muita palhaçada. E com isso, surgem muitos cartões amarelos, suspensões, essas coisas todas. Eu acho que se ele fosse um pouquinho menos, né, de querer se aparecer muito, ele seria um jogador melhor do que ele é. Ele é um bom jogador, né? Mas eu acho que esse probleminha dele aí de ficar muito presepeiro acaba prejudicando o time. Às vezes uma bobeada toma um cartão amarelo e fica suspenso, um vermelho. Eu acho que isso deveria melhorar nele. Ele seria um jogador melhor, mas e aí? O que você acha? 20 milhões vale? Seria melhor do que o que tem hoje? Seria um bom banco de reserva brigando para se titular? Deixa nos comentários aí. Outra informação é que o Rafael, né, nosso lateral aí, tá de férias? Não. O time tá de férias, mas ele anda treinando. Ele postou até um vídeo dele subir na rampa do estádio Newton Santos, carregando peso, vem treinando forte depois de uma grave lesão que ele sofreu no joelho. Rafael ainda pertence ao Botafogo, não sei se ele vai ficar realmente para 2024, mas está treinando para tentar trazer um bom futebol para o ano que vem no Botafogo. Uma outra informação rapidinha é que o Botafogo pretende mesclar
nesse início de campeonato carioca, time A com time B, né, sub-20 do Botafogo. Lembrando que num campeonato carioca você pode usar um time reserva durante 4 rodadas, as 4 primeiras rodadas do campeonato carioca. Depois disso, você não pode botar o time todo reserva, aí você tem que botar um time ali de misto para titular. Então o Botafogo pretende preparar o time titular para pré-Libertadores, que já começa em fevereiro, junto com o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca começa um pouquinho antes. Então, para essas 4 rodadas, o Botafogo deve mesclar aí, ou só colocar o time B do Botafogo aí, para iniciar o Carioca, para preparar o time titular para pré-Libertadores. Bom, galera, informações rapidinho aqui do Botafogo, o ano acabando. E que Deus quiser, se Deus quiser, o ano de 2024 vai ser melhor, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!